Vamos lá, então. Meu nome é Dr. Lee, eu sou médico, mestre em patologia, e nesse vídeo eu quero responder, não diretamente, mas a um comentário que eu recebi em outro vídeo, dizendo que é muito fácil você falar de outras profissões sem oferecer quais profissões você pode ganhar melhor e ter uma vida melhor do que um médico, né? Eu vou usar esse comentário, na verdade, como base para falar dos motivos pelos quais você não deveria fazer medicina. E aí depois em outro vídeo eu vou falar motivos pelos quais você deveria fazer medicina. Vamos lá, vamos começar respondendo diretamente a esse comentário. Você não deveria fazer medicina por dinheiro, por uma razão muito simples, que era o ponto inteiro de outro vídeo é exatamente esse. Considerando todo o esforço que envolve você estudar para passar no vestibular, às vezes você fez 1, 2 anos de vestibular, no cursinho, passou numa faculdade federal e aí você está estudando muito, se você está numa particular, às vezes você se sente mais pressionado ainda a estudar porque você está pagando caro. Aí você tem que estudar muito para a prova de residência, especialização, você gastou aí uns 12, 13 anos, com uma média de 14 horas por dia de estudo sério, se você levou bem a sério tudo, né? Umas 10, 14 é muito, mas eu acho que umas 10, por mínimo assim, mínimo do mínimo, 10 horas por dia, uns 10, 12 anos, 10 horas por dia. Você pega toda essa dedicação, pega todo esse dinheiro. Se você investir em outra profissão, que como eu disse no vídeo, está em demanda no mercado, como é programação, né? Engenharia, no Brasil não, porque o Brasil é uma merda, mas se você for para outros países sérios, você consegue sim, embora dentro do Brasil, se você é engenheiro, você trabalha em banco, né? Então tem isso. Você consegue investir na sua carreira, se dedicar. Com certeza, me desculpa, mas não existe pobreza que resista ao trabalho duro e ao esforço e à consistência. Então sim, né, essas profissões conseguem ganhar muito bem, às vezes muito melhor do que médico, com menos trabalho, né? Eu tenho, por exemplo, um amigo que era jornalista, o cara aprendeu sozinho a programar, foi fazer análise de dados, né, estatística por conta própria, né? Tá muito melhor do que eu, mora no exterior do Brasil, tá feliz, tem uma liberdade geográfica que eu não tenho, e o que eu vou dizer? Depende, né? Eu decidi seguir a carreira, vamos dizer assim, né, tradicional, de pegar e me fixar numa coisa. Ele, com menos dedicação, eu imagino assim, que sem precisar passar dias e dias sentado, a bunda na cadeira, olhando para uma prova, por exemplo, ele foi mais longe, né? Esse seria o primeiro motivo, né? Quer dizer, tem mais oportunidades para você se esforçar em outras carreiras em demanda no mercado para você se dar bem. O segundo motivo é para você não achar que você vai se encontrar, que vai ser a resposta final para os seus problemas existenciais aí. E eu digo isso fazendo meia-culpa, porque muita gente acha que medicina sempre foi o grande sonho da vida dela, né? E eu não compro muito essa história, assim, quando alguém me fala que sempre sonhou em fazer medicina, eu fico meio assim, porque conforme você vai vivendo, se você é uma pessoa mais aberta às experiências, você percebe que a medicina, por si só, ela não é a grande resposta para nada, assim como não tem uma pessoa que vai te completar, que finalmente vai fazer a tua vida inteira ter sentido e vai te complementar em cada partezinha da sua vida, não é verdade, né? A medicina, ela é um grande relacionamento que você tem, no qual você tem que se esforçar o tempo todo para estar ressignificando aquilo, tem que estar sempre se esforçando para fazer aquele relacionamento ser bom, ser gostoso, né? O que eu quero dizer com isso é que todos esses problemas que eu te digo, que é as horas longas, o ritmo pesado de estudos, o fato de às vezes a sua vida social ser muito reduzida dentro do meio médico, e isso é um saco, né? Sinceramente, às vezes, você tem uma carreira que é sempre muito pro final do jogo, né, que eu chamo de late game, quer dizer, você só começa a usufruir dela no fim da sua carreira, vamos dizer assim, né, quando você está muito mais velho, quando tem muitos anos de experiência, em comparação com outras que você tem um avanço mais rápido, né. Tudo isso, quando você leva em consideração, você percebe que você tem que ir reformulando, ressignificando o que a medicina é para você continuar gostando dela, para você continuar envolvido, para você continuar abraçando a causa de você ser médico. Porque da mesma maneira que num relacionamento, né, que, desculpa, você cai na rotina, você tem problemas, tem o dia a dia, você vê a pessoa fazendo cocô, né, você
tem que ressignificar aquilo. Né? Você não vai ter aquela paixão louca, insana que você tinha nos primeiros 3 meses, quando você olhava seu companheiro ou sua companheira, a primeira coisa que você pensava era tirar a roupa dela. Né? Você eventualmente vai mudando aquele sentimento, ele vai ficando melhor, mais gostoso, mas você tem que se esforçar. E aí não vai ser essa coisa perfeita, maravilhosa, medicina que você vai salvar vidas, isso que você vê no Dr. House. E menina tem muito isso, me desculpa assim, o machismo, né? Mas menina tem muito isso de assistir aquela série, como é que chama? Eu não vou lembrar a série agora. Não é ER, não é Dr. House. Como chama? Grey's Anatomy. Isso, Grey's Anatomy. Né? E achar que a vida é um grande Grey's Anatomy, que você vai casar com um neurocirurgião e piriri pororó. E a verdade é diferente disso, né, cara? A verdade é que a vida é difícil. Né? A medicina é difícil, é rotina também, é jogo duro. E aí não vai ser nela que você vai encontrar a resposta, né? Você vai perceber rapidamente que na medicina você tem rotina, você tem que bater cartão, você tem papelada para assinar. Aliás, o que você mais tem é papelada para assinar, né, e carimbo para carimbar. Muitas horas você conversando com o paciente, conversando com o familiar, por coisas que não são exatamente medicina, né? São coisas que são tangenciais à medicina. E aí, momento que você vai salvar a vida mesmo, aquela medicina bruta mesmo, de nossa, caramba, estou operando, ou por exemplo, meu Deus, estou resolvendo um caso difícil, é um quebra-cabeça clínico, 5, 10% do tempo. Né? Então não vai ser a resposta aí para suas crises existenciais profissionais. Né? Acho que qualquer pessoa com um pouco de experiência consegue te dizer isso. Né? Um outro motivo que dá para dizer para não fazer medicina é se você não tem paciência. Né? Eu acho que já é ligado aos dois motivos anteriores. Porque a medicina por excelência é o tipo de carreira em que você necessariamente usufrui dos frutos dela muito mais tarde na carreira comparado com outras carreiras em que o seu crescimento ele pode ser exponencial dependendo aí da sua dedicação, da sua capacidade técnica, da sua capacidade de se relacionar, né? Por uma razão muito simples. A medicina é uma profissão extremamente regulamentada, geralmente deveria ser regulamentada. No Brasil a coisa está meio assim. De modo que existe um passo a passo certo para você seguir dentro dela e você não consegue fugir muito. É meio progressão de carreira de encargo público, assim, sabe? Não é que você pode pular uma etapa e aí você já vira o cara pica fodão assim da empresa se de repente você fez alguma coisa excepcional. Não tem muito isso, né? Até porque a medicina ela requer um treinamento muito grande, ela depende realmente de técnica, de acúmulo, de conhecimento. Né? Não dá para você querer chegar na subespecialidade, entender os detalhes, por exemplo, de terapia oncológica no coração, para você ser um cardio-oncologista, um oncocardiologista, sei lá, né? Sem passar pela cardiologia antes, e não dá para você ser cardiologista sem passar pela clínica médica antes. Né? De modo que para você chegar lá no topo da carreira, chegar no finalzão onde você está bem agora, demora. Invariavelmente demora uns 12, 13, 14, 15 anos, né? E aí sim, aí quando você tá lá em cima, você fala, pô, daqui em tese não dá para subir mais, né? Tem gente que quer seguir a carreira acadêmica depois disso, até dá, né? Mas vai de cada um, ou não, ou você pode escolher, né, também só fazer uma especialidade, não fazer a subespecialidade, né? Fazer uma residência e trabalha ali dentro da sua especialidade, tá bom. Né? Mas o que eu quero dizer é que leva muito tempo para você chegar nesse ponto. Enquanto que em outras profissões você tem oportunidades de dar saltos na carreira. Né? Você entra como júnior, de repente você não é mais sênior, você pula, cara, para chefe de uma equipe, diretor ali. Depende, não é normal, vamos lá, depende, não é normal, mas assim, as chances de você conseguir pular etapas, elas são maiores. Não é uma assim, as outras carreiras não tendem a ser tão rígidas. Principalmente se você é um profissional independente, empreendedor, né? Hoje em dia você tem a internet dá uma flexibilidade muito maior, né? Inclusive existem casos aí interessantes dentro da medicina mesmo que a pessoa decidiu não fazer residência, decidiu empreender e está muito bem, obrigado, está muito melhor financeiramente do que gente que fez residência, por exemplo. Mas se você quer seguir por esse caminho, você tem que ter paciência. Tem que saber que você vai levar uns 12, 13, 14 anos aí para começar, né, a ter algum giro aí de capital. Você não vai começar a fazer muito dinheiro desde o começo, a não ser que você viva de plantão, né? E aí a outra ressalva. Se você viver de plantão, olha, saiba que, beleza, sua vida vai ser uma vida de plantão, tem quem gosta, tem quem tolera viver assim e tudo bem, é uma vida mais instável, eu diria, mas tem o seu valor, a pessoa trabalha, é médico igual, né?
Eu acho que tem tudo isso. Ela não é mais médica ou menos médica porque ela dá plantão, não. Um plantão ele é rigorosamente pago assim, para você resolver um problema de saúde. Então, é uma opção, né? E já que a gente tocou na ideia de ser mais médico ou menos médico, eu diria para não fazer medicina se você se preocupa com status, né? Não é porque a medicina não tem status, ela tem, né? E num país como o Brasil, que a gente é muito pobre mesmo, e eu digo pobre assim em todos os sentidos. A gente é pobre financeiramente, sabe? A gente tem um PIB baixo, um índice de desenvolvimento humano baixo, em que as pessoas efetivamente odeiam os médicos. Eu acho isso uma coisa que vai ser até motivo de gravar um vídeo no futuro. A gente é um país pobre de cultura, assim, sabe? No sentido de que você vê um médico como uma pessoa, como se diz, como se fosse sobre-humano, né? E não é. Eu digo que não é, eu faço tanto questão de bater nessa tecla por duas razões. Eu acho que isso é ruim para os médicos também. Porque tem muita gente que gosta dessa ideia assim de não, olha, eu sou chamado de doutor. A pessoa fica brava se não chama ela de doutor e a gente vê umas histórias de terror assim na internet. Eu acho ruim isso, porque isso também te desumaniza, né? Isso não te dá mais margem para errar, não te dá mais margem para ser uma pessoa sensível e se compadecer dos outros. Você tem que ser frio porque você é o médico, você é a pessoa que toma decisões, as vidas estão nas suas mãos e de repente quando aquela imagem se quebra, essa imagem de perfeição, as pessoas ficam com raiva, elas se frustram que você não é aquela criatura perfeita, sublime, né? E a gente vê resultado disso nas reportagens assim, em que você vê populares batendo em médico, cara. Tipo, batendo numa pessoa que está prestando um serviço de saúde pública para você, né? Porque na cabeça deles o médico tem que dar conta de tudo, tem que aparecer, tem que vir curar todos os doentes e não é assim. A gente é ser humano, normal. A gente, de novo, eu sempre bato na tecla do realismo. Você é um profissional. Eu trabalho por dinheiro. Desculpa, a verdade é essa. Eu trabalho por dinheiro, né? E quando as pessoas ouvem isso, elas ficam bravas, né, cara? Elas esquecem assim que por trás ali do jaleco branco tem uma pessoa que precisa pagar conta, que tem filho, que tem filha, né, que também está cansado, que às vezes erra, que não tem 100% de certeza sobre aquilo que ele está vendo, né, que ele precisa de mais segurança e por isso ele pede exames, né? Então, essa ideia de que você precisa ter um status assim dentro da medicina, que ele tem, ele existe, ele é real e ele realmente vem com o tempo. Mas você fazer porque você quer isso, eu acho que é uma missão assim que você vai se frustrar, né? Porque você descobre rapidamente que é uma faca assim com dois gumes, com dois fios, em que ela corta para machucar os outros, né? E ela te serve, mas ela te machuca também, né? Eu sei que eu ia falar 5 motivos, acho que o último motivo eu falei 4, né, se não me engano. Mas o último motivo seria dizer para você não fazer medicina se você não gosta de gente, né? Medicina é uma profissão que requer necessariamente que você lide com gente. Para muito além da papelada, né, que a gente tem que lidar, a gente tem que falar com gente o tempo todo, né? Ficou meio redundante falar isso, né? A gente tem que falar com gente. Mas você tem que lidar com gente o tempo todo. Você tem que lidar com reclamação, com gente que não consegue descrever muito bem o que está sentindo, que não sabe muito bem contar a sua história. E aí você tem que saber extrair aquela história, a parte da sua capacidade médica é conseguir fazer isso. Você lida com familiar frustrado, você lida com expectativa, com arrependimento de familiar. Coisa que eu vejo muito, por exemplo, é o familiar que se arrepende em algum momento de ter sido ausente da vida dessa pessoa doente. E aí, no momento em que ela adoece, e aí você é o médico responsável, ela se torna uma pessoa muito requerente, muito pesada, né? Porque ela está tentando de alguma maneira compensar ali a ausência dela em outro momento e agora ela está, né, querendo compensar ali e aí cai no seu colo. Você tem que saber gerir essas situações. Você tem que saber gerir suas finanças, né? Você tem que saber gerir a sua família, né? Tudo isso é lidar com gente, lidar com seus desejos, suas emoções. E se você não gosta de gente, existem exceções aí em que você pode trabalhar como radiologia, como patologista também, mas raramente, para não dizer assim, que quase nunca você vai conseguir fugir da interação humana, né? Que eu sinceramente considero a melhor parte da medicina, a parte mais bonita, que é a parte que enriquece mesmo a sua experiência. É isso. Eu não estou falando da clínica médica, porque eu gosto de cirurgia por excelência, né? Mas o legal de você ter uma relação com o paciente, ver que ele ficou bem depois, ele te agradecer, isso é um pagamento tão bom quanto um bom salário, tão bom quanto ver aí os 5 dígitos caindo na sua conta,
no final do mês. Então é isso, foram 5 motivos para você não fazer medicina, eu acho que foram 5. Se você tiver outros motivos, coloca aí nos comentários. No próximo vídeo eu pretendo fazer os 5 motivos para você fazer medicina, né? Que se você é um estudante de medicina, ou se você quer fazer medicina, se você é médico e está desincentivado, se você é recém-formado e está desincentivado, esse vídeo é para você, né? Então é isso, espero que tenha sido bom, a gente se vê na próxima. Tchau!